18 o coletor baixo, 15,9 o cárter, 15,5 o escapamento e 15,7 distância do solo ao cavalete central. Essas podem parecer as medidas originais da moto, mas não são. São as medidas após colocar o link para aumentar 4 centímetros. Vamos falar sobre isso, tá? Esse aqui é um vídeo para proprietários ou futuros proprietários de uma Tracer 900 GT. Essa bela moto da Yamaha, mas que tem alguns probleminhas. Entre eles, esse que eu vou abordar hoje, que é a baixa distância do motor para o solo, tá? Esse espaço livre aqui é muito pequeno e isso faz com que a moto raspe em lombadas, em áreas irregulares, principalmente se ela tiver com garupa e bagagem. Quando a gente fala de uma moto GT, Gran Turismo, uma moto para viagens, a gente vai sempre utilizar a garupa, bagagem, e aí fica mais difícil que a moto abaixa ainda mais e fica perigoso bater o fundo. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Meu nome é João Flávio e eu sou proprietário dessa Tracer aqui. Mas, como para tudo tem jeito, muitos proprietários dizem que para isso já tem jeito, que são os links para elevação da suspensão. Eu fiz testes com a moto, fiz medições diversas com a moto no descanso lateral, ereta, com piloto, com garupa, no cavalete, para ter uma ideia de como funciona a suspensão, como ela age. E então eu vou abordar esses resultados, falando se isso vale a pena, se não vale. Na verdade eu vou dizer aqui indicações deste produto, contraindicações, pontos positivos, negativos e algumas modificações que às vezes são necessárias. Eu só quero pedir uma coisa, vamos deixar de lado aqui conceitos antigos de que não se altera um projeto original da moto. Altera-se, sim. As motos, elas são produzidas pensando num uso geral e para uma população geral também. Pessoas de várias alturas, de várias idades e que fazem usos distintos. Um projeto desse, ele pode ser alterado para um fim específico. Uma moto para corrida, por exemplo. É isso que as equipes de corrida fazem. Pegam uma moto de fábrica, colocam algumas peças melhores que as originais ainda, para aguentar o tranco, seja a suspensão, seja para o motor ficar mais forte. Ela vai agir para aquilo que ela precisa. Uma modificação, ela pode servir para outros fins. Você pode pegar uma moto e deixar ela mais confortável. A intenção é para uma pessoa usá-la de um modo mais confortável para viajar. Você vai fazer um banco mais alto, mudança de marcha mais simples, mais fácil. Então você vai alterar de acordo com o seu cliente. Essa moto, no caso, é para levantar a suspensão, porque a gente está no Brasil, país com ruas esburacadas, estradas com pavimento nem sempre tão bom. Então, você tem um problema na moto, uma característica dela, que é ser muito baixa em relação ao solo. Você precisa elevar para não bater em nada. É isso. É uma modificação feita com um fim pré-definido, tá? Então, modificações não são gambiarras. São modificações feitas para melhorar algum quesito da moto. Para isso existem os preparadores, que alteram a moto, na intenção de melhorá-la. A Tracer, então, ela tem esse problema de ser muito baixa. Ela tem outras características, tá? Que os proprietários que pagaram pela moto podem reclamar sim, podem e devem.
Eles não foram sorteados na Yamaha e ganharam uma moto de graça. Eles compraram o produto. Então, como consumidores, eles podem reclamar. E o ideal seria que não tivesse defensores, né, os fãs da marca tal. Que essas pessoas ficam defendendo, não reclamam quando alguém faz uma crítica. A crítica é construtiva, tá? Todos deviam estar juntos e se unir para que as marcas, tanto a Yamaha como Honda, Triumph, BMW, todas as outras, para que elas corrijam os problemas das suas motos e produzam motos mais seguras, né? Com mais acessórios, num preço melhor. Então seria muito importante isso, que as pessoas se ajudassem, não ficassem só criticando para defender a marca que gosta. Pensa nisso, tá? Isso é importante. Mas, como eu ia dizendo, essa moto, além de ser baixa, ela tem outros problemas. Pedaleira é bem recuada. Uma outra moto seria que assim, essa está bem recuada. Isso deixa ela muito próxima da pedaleira do garupa, aí bate o pé. É um dos problemas. A bolha dela, mesmo com essa regulagem aqui, é só enfeite, não adianta nada, não protege do vento. Para viagem, para coisa assim. Então, não é efetiva. Tem outras coisas mais. A pessoa pode falar, isso aqui não é de LED, isso aí é detalhezinho, mas são coisas que os engenheiros, com todo estudo, com tudo que eles têm lá, eles pecaram, tá? Pecaram. E por isso cabem modificações para melhorar. Vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou explicar como funcionam os links, tá? Link é isso aqui, esse é o original. Fica um de cada lado, ele vai ligar a parte da suspensão traseira, a bandeja toda da moto, vai ligar ao quadro da moto. Então, vai pegar que está aqui a peça, está ligando essa peça toda aqui a moto como um todo, tá? Está ligada a mola, está ligada aqui no quadro. Então é isso. Quanto maior for essa peça, mais a moto levanta a traseira. Quanto menor, mais abaixa. Existem kits de rebaixamento. A pessoa é mais baixinha, quer colocar os dois pés no chão e não dá, ela coloca um kit de rebaixamento e abaixa mais a moto. Isso vale para várias motos. Vendem esses produtos aqui para várias. De rebaixamento tem para CB500X, tem para NC 750, mais algumas. E para levantar tem para mais motos ainda, tá? Inclusive motos trail, motos pequenininhas, 150 cilindradas e as Big Trails, para Tiger, a Suzuki, a V-Strom, tanto 650 quanto 1000 cilindradas. Então tem modelos para diversas motos, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa entende que precisa elevar a suspensão, às vezes por conta disso aqui, para não bater a frente, às vezes por outro motivo. O cara quer saltar com a moto, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre o funcionamento disso aqui. Vou pegar essa motinha de brinquedo aqui para mostrar como funciona. Então o link vai fazer o quê? O link fica aqui atrás. Ele aumentando, ele vai aumentar essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui, da suspensão até embaixo do banco. Digamos que fosse assim, aí elevou, aumentou isso aqui. Então, isso vai elevar, mas não vai elevar por igual, tá? Existem tipos diferentes de links para elevação. Tem empresas produzindo links que aumentam 2 centímetros, 3, 4, 4,5, até 6. E existem alguns, que foi o que eu comprei, que você tem a opção para você testar na moto, ver qual fica melhor. Você tem três orifícios, para 2, 4 e 6 centímetros de elevação. Isso eles dizem, né? Eles prometem, mas a elevação
vocês vão ver depois que não é exatamente assim. E se você eleva a moto, coloca um de 4 centímetros, você às vezes consegue levar aqui os 4 centímetros, mas a moto está levantando a traseira dela, ó. Ela não está levantando toda. Consequentemente, claro que indiretamente, ó, ela era assim, aí levantei lá, está levantando um pouquinho isso aqui, mas toda a parte da frente da moto ela vai levantar menos. Então a parte traseira levanta mais e a parte dianteira levanta menos. E aí você precisa fazer medições para saber se será que eu levantando atrás eu não estou empurrando o peso para frente? Será que não altera aqui a suspensão dianteira? Foram os testes que eu fiz para ver. Coisa importante, quanto mais se eleva o link, mais mole vai ficar a suspensão, porque ela está mais alta. Então vai ficar um pouco mais mole. Então se a pessoa usa a moto para andar em autódromo, para correr mesmo, para competir, não vai ser uma boa. Aí estaria contraindicado. Porque talvez ele, mesmo tentando regular no máximo de dureza a suspensão, para ela não ficar mole, né? Não te empurrar para cima, isso pode se tornar perigoso. Então, para essa pessoa vai estar contraindicado o uso desses links. Tá joia? Outra coisa, a moto estava assim. A gente colocou o link, repara a altura do banco. A altura do banco elevou. Pessoa que tem a perna muito curtinha, pessoa mais baixa, num declive lateral, por exemplo, ela tá lá, a moto, principalmente com garupa, né, com peso atrás, você falta a perna, você tomba a moto de lado, você não consegue segurar. Tomba. Então, estaria também contraindicado. Para quem está ali no limite da altura, está na regulagem mais baixa do banco, e ainda assim a pessoa está na pontinha do pé, não dá para levantar com o link, porque aí fica perigoso para a pessoa. Ela vai ficar se equilibrando cada hora num pé. Então, também não é legal. Contraindicação seria só isso, tá? Indicação. Indicação é para todo mundo que não está contente com essa distância do solo. E, claro, pessoa que tem a noção que alterando ali o link, você vai alterar um pouquinho da ciclística da moto. Não é nada perceptível, mas a gente sabe que você mexeu, vai alterar. Do mesmo modo que você regulando a suspensão, a pré-carga da mola, você vai mudar o jeito da moto responder frente à ação dela, né? De copiar o asfalto. Então vai estar mais dura ou mais mole. Isso não tem como fugir da física. Então a pessoa tem que saber. Vai aumentar? Tem vantagens de não pegar nas coisas. Porém, alguma coisinha muda de ciclística. Nada que você vai sentir que a moto ficou boba. Não é como um Jeep que você levanta a suspensão e ele fica bobão, fica sem estabilidade. Não, a moto praticamente você não percebe. Isso eu posso dizer na minha. Eu coloquei um aumento de 4 centímetros, que na prática não aumenta 4. Tá? Indicação, então, é isso. Qualquer pessoa que queira, que tenha moto, pode fazer, pode colocar isso. Se não for muito baixinha e não for andar na pista, eu acho que dá para colocar. Eu digo mais, eu acho que todo mundo tinha que colocar pelo menos isso, que é um jeito de elevar um pouquinho. Então eu acho que vale a pena. Mas isso aí cada um vai avaliar no seu caso, se compensa ou não. Meu papel aqui é só mostrar como tem sido a minha experiência. Aí cada um faz o que quiser, né? A intenção é a gente sempre ir se ajudando. Sobre as compensações que em alguns momentos pode ser necessária na moto, vai ser apenas mexer no descanso lateral, colocando algum calçozinho, alguma peça que para a moto não ficar tão deitada. O cavalete, se a pessoa quiser também colocar algo,
porque quando você aumenta a suspensão, a roda não gira quando você coloca a moto no cavalete. Então você precisa colocar um calço ali nos pés do cavalete. Você pode colocar uma madeira e colocar o cavalete por cima. Não tem também grande problema nisso. E outra coisa é quando você coloca o link, a moto, como altera um pouquinho ali a suspensão, a roda, ela, digamos que vem um pouco para frente. Então encurta um pouquinho o comprimento total da moto. Então você precisa apertar a corrente no momento que coloca o link. Só isso. Nada demais. Tudo coisa bem simples. A moto está ereta. Vou confirmar pela terceira vez as medições aqui. Com a moto ereta pós elevação da suspensão. É igual 10,5, 35,7, 16,5, 16,5, 15, 16, 14,7. Em cima do cavalete não tem por que medir algumas distâncias, porque isso nunca vai acontecer andando. Ninguém vai andar com o cavalete, né? Ou anda ou está com o cavalete. Mas dá pra gente ver algumas coisas, como a suspensão dianteira e a traseira. Isso aqui demonstra como, quando você para a moto, ou no descanso lateral, ou aqui no cavalete, como grande parte do peso da moto fica apoiado neles. Tá? Então a gente vê aqui. Praticamente 14, 46,8. Isso aqui abaixa um pouco, no limite já, mas que isso não abaixa. E ali eleva. Ó. Já está praticamente no início do curso da suspensão. Bom, eu estou aqui com os resultados das medições todas. E eu preciso fazer umas considerações. Primeira coisa, as medições, eu cheguei a fazer até 3 medições diferentes, em alguns lugares 4. E existe variação de uma para outra. Mesmo que você coloque no descanso lateral, uma hora está de um jeito, uma hora o guidão está um tiquinho virado, já dá diferença. Se você apertar um pouquinho mais, a moto desce um pouco mais, ela fica. Então, depende, tem variações. Inclusive, no descanso lateral, a moto ela fica um pouco tombada. Então, todas as peças que estão mais à esquerda, como essa parte do coletor mais alta, ela vai ficar mais baixa. Então, acaba tendo uma diferença grande. Por conta disso, eu praticamente isolei. Tá aqui, mas não considerei. Eu considerei mais as medidas com a moto reta. A moto estando, a minha esposa segurando a moto, na verdade, em alguns momentos a moto tendo um ligeiro toque aqui, ela está encostada entre a parede e o descanso lateral, de modo que ela não faça peso nem para um lado nem para o outro, ela fica equilibrada, só que sem o peso do motociclista. É uma moto como ela está ali na fábrica, né? Está daquele jeito. A gente montou em cima, altera bastante. Um exemplo, por exemplo, moto conhecida disso, a XRE 300. A moto que você olha ela de um jeito, montou em cima, ela cede bastante. Bom, então essa é a primeira consideração, que existem divergências aí nas medições. Feitas todas com o mesmo tipo de material, ou com a régua, ou com a trena, mas, enfim, em situações diferentes, acaba existindo essa pequena diferença aí. Em alguns pontos, depende da moto, se ela vai estar um pouco para um lado, um pouco para o outro, né? Isso dificulta. Coloquei até nível para ter noção. Outra consideração, os links, não dá para a gente confiar totalmente. Tem pessoas diferentes que vendem no Mercado Livre e aquilo, promete que aumenta 4 centímetros, mas na verdade não aumenta. Será que da outra marca, outro fabricante, o dele aumenta os 4 centímetros? Não dá para saber. Não sei de onde eles tiraram isso, que aumenta 4, 2, 6 centímetros.
Eu até gostaria de testar nessa moto, colocar, como ela tem os 3 orifícios, colocar no de 6, considerar de 6 centímetros, para ver o quanto ela eleva. Só que é trabalhoso para mexer. Eu ia levar a moto para revisão, então eu quis fazer na Yamaha. Eu até ia fazer antes, porque eu tirei o escapamento para colocar um difusor, e aí, como eu sabia, ia tentar fazer, mas falei, não, é muito difícil acessar, eu estava sem ferramenta também. Aí falei, deixa lá, eu levo na Yamaha. Botei a moto dentro do carro, porque estava sem escapamento, eu não podia ligá-la. Levei na Yamaha e para facilitar para eles, porque se eu fosse colocar de novo o escapamento e tudo mais, ia ser mais difícil para eles acessarem aqui. Deixei sem escapamento para eles terem mais facilidade e eles disseram que não tiveram dificuldade não para colocar. Mas pra gente, com o escapamento aqui, não tem posição. Você coloca chave ali, é muito difícil o acesso. Então é difícil, senão eu mexeria de novo. Se fosse uma coisa que eu mesmo fosse mexer, eu mexeria. Mas para levar na Yamaha de novo, em algum mecânico, aí não vale a pena. Sem mais delongas, vamos lá. O aumento real, considerando então esse link de 4 centímetros. As áreas que mais pegam na moto. Vamos lá. Como ele aumenta assim, tudo aqui mais para trás vai elevar um pouco mais. Lá na frente vai elevar menos. Então, a moto agora está reta, está ereta. Essa distância aqui é uma distância que pega bastante. É a mesma altura, originalmente, daqui e da parte de baixo do escapamento, que são aqueles 13,5 centímetros que a Yamaha dá como ficha técnica. Porém, na prática, quando você eleva, ela fica com menos que isso. Ereta, ela fica com 12,5 aqui o escapamento de distância do solo. Montou alguém, já baixa bem mais que isso. Um piloto aqui fica em 10,5. Então é bem baixo. E aqui a mesma coisa. Então depois que elevou a suspensão, com a moto ereta sem piloto, ela vai ficar, o cavalete aumenta 2,5 centímetros nessa altura aqui, sem piloto. Quando monta o piloto, não necessariamente vai manter essa mesma distância. Tá? E aí é muito difícil medir. A gente tenta fazer ali pela imagem, câmera lenta, tudo, mas não é uma coisa fidedigna. Então não dá para precisar, chega até 7 centímetros, até 8, é muito difícil precisar isso. Só dá para precisar que não se mantenha a mesma coisa. Tá? Então, nesse ponto aqui, que pega bastante em lombada, aumenta 2,5 centímetros. É uma boa, né? Aí na região do escapamento, mesma coisa, 2,5. Aqui atrás chega até 3 quase nessa parte aqui, que fica mais distante. Mas aqui no meio, 2,5 centímetros que aumenta. O cárter, que é a área, digamos, principal, o maior medo da gente, é bater o cárter em algum lugar e furar, vazar óleo aqui. Então o cárter aumenta aqui 2,2 centímetros na distância do solo. Vai de 13,8 para 16 centímetros. O coletor, na parte mais baixa, que é aqui do lado direito, ele vai de 13 para 14,7, ou seja, aumenta 1,7. Se ele fica aqui na frente, já vai diminuindo o aumento, proporcionalmente. Suspensão dianteira. Existia uma dúvida, uma suspeita, de que levantando aqui atrás, a moto toda levantasse um pouco e acabasse jogando a gente para frente e mesmo sem piloto, ela afundasse um pouco a suspensão. Isso não acontece, não altera em nada, tá? Manteve-se aqui os 10,5 centímetros, igualzinho. Outra coisa, aqui atrás, eu fiz uma medição para ver o quanto que abria aqui, da corrente, da capa de corrente, protetor de corrente, até essa quina aqui. Isso aqui eu chamei de protetor de corrente até a rabeta.
aumentou 1,5 centímetro. Eu pensei que fosse aumentar mais por estar atrás, mas foi só 1,5 centímetro. E a distância do solo até um ponto aqui que eu escolhi, que foi essa quininha lateral, a moto, como ela faz isso, ela chega a levantar até 1 centímetro aqui. De 0,2 a 1 centímetro foi o que eu consegui nas medidas. E a última medição foi essa aqui, que aumenta 1 centímetro. Deixa eu ver onde está aqui. Que é aqui, paralama até a rabeta. Essa distância aqui aumenta aí praticamente até 1,5 centímetro. Tá? Que é onde faz isso. Enfim, só que é um pouco estranho, né? Porque aqui aumenta 1,5, deveria ser proporcional aqui e iria aumentar mais. Mas são medições, como eu disse, não dá pra confiar 100% nisso. É isso, gente. Para quem tem vontade de colocar isso na moto, eu digo que eu acho que precisa, porque é muito baixo. Então, claro, se for gastar muito dinheiro com mecânico para fazer isso, talvez não valha a pena financeiramente. Mas em relação à qualidade que a moto fica, melhora. Não dá para dizer que não, porque aqui em casa, para entrar nesse pedacinho, existe uma pequena rampa que eu vou mostrar agora. Nessa rampinha eu passei com a moto antes de colocar o elevador e ela raspava. Voltei com a moto, passei aqui, ela subiu, passa perto, mas não raspa. Porém, com garupa, raspou também. Então, o que eu posso dizer? Melhora com isso aí? Melhora com certeza. Resolve? Não. Ela continua sendo uma Tracer, continua sendo uma moto baixa. É uma característica dela, né? É uma MT-09 que alongaram um pouco a suspensão, elevaram algumas coisas, mas é uma naked, então ela é baixinha mesmo, é característica dela. Então vai mudar um pouquinho, vai melhorar, vai, mas não dá para esperar muito disso. Talvez com um link maior possa elevar mais e dar mais diferença. Eu não arrisquei no começo porque tem essa questão da marmita em relação aqui à suspensão, dela ficar bem pertinho e daí de poder tocar. Enfim, eu queria estar na Yamaha vendo, mas eles não deixam ficar ninguém junto, então não deu pra ver, porque eu ia querer fazer isso, eu ia querer colocar no de 4, depois no de 6 para ver como ficaria a moto, mas não deu. Então é isso, de repente com o de 6 pode ser que melhore em relação a isso. Aí na ciclística não sei como seria, se para pessoa que é muito pesada, por exemplo, que ela utiliza aqui para deixar mais firme, esse barulhinho deu um cliquezinho. Isso aqui você não consegue regular tanto mais o mais duro. Então, para uma pessoa que é bastante pesada com garupa, de repente pode não compensar elevar a suspensão. Então, é cada um imaginando o seu peso, vendo se anda com garupa ou não, com bagagem, aonde anda, para avaliar se vale a pena colocar o link de elevação ou não. Na minha opinião, para o meu caso aqui, eu acho que valeu a pena. Enfim, é isso, espero ter ajudado. O ideal seria vocês assistirem, vou deixar num segundo vídeo, que é o processo todo das medições, onde eu explico direitinho cada coisa para vocês terem uma noção do quanto a moto abaixa na hora que você monta em cima dela. Eu coloquei um isopor para
simular a medida aqui, aí a gente consegue enxergar direitinho. Não coloquei nesse vídeo, senão ia ficar muito longo. Então, tem um segundo vídeo aí. Fiquem à vontade para assistir. Valeu!